Olá pessoal, eu sou o professor Daniel e na aula de hoje vamos dar início ao conteúdo de triângulo. O que veremos na aula de hoje? Bom, vamos ver a definição de triângulos, os principais elementos que o triângulo tem e a resolução de algumas questões. De início, vamos fazer uma breve introdução aos triângulos. Triângulo, ele é um polígono de 3 lados e a sua notação é escrita da seguinte forma: é um triângulo ABC. Temos aqui, é um polígono de 3 lados. Temos aqui, portanto, 3 lados: lado AB, o lado AC e base BC. Então agora vamos ver os principais elementos de um triângulo. O triângulo ele possui os vértices, que ele é identificado com letra maiúscula, os vértices. Aqui está o vértice A, que é esse pontinho onde esses dois lados se encontram. Aqui está o vértice A, o vértice B, o vértice C. Os triângulos eles possuem os lados. O lado AB, ele é escrito dessa forma, com o tracinho em cima, os lados. Temos o lado AC e temos o lado BC. Os triângulos ele possuem também os seus ângulos internos, que é escrito dessa forma. A quer dizer o quê? Isso aqui é o ângulo interno A, aqui está. O ângulo interno B, interno ao vértice B, e o ângulo interno C. Os triângulos eles possuem também os seus ângulos externos. Os ângulos externos são X, Y e Z. Aqui está representado no nosso triângulo. Vou prolongar os lados para me obter esses ângulos. Aqui está o ângulo X, que é externo ao triângulo. O ângulo Y, que é externo ao triângulo. Aqui está o ângulo Z, externo ao triângulo. Podemos representar os ângulos A, B e C por vértice B, ângulo A, vértice C, ou seja, B, ângulo A, C. Mesma forma com o ângulo B, vai ficar A, ângulo B, C. E o C da mesma forma, A, ângulo C, B. E aqui estão os ângulos. Na figura, o lado AB, ele é oposto ao vértice, que é esse pontinho aqui, C. AC, ele é oposto ao vértice B. E o lado BC, BC, ele é oposto ao vértice A. O triângulo ele não possui diagonais, Cada ângulo externo ele é suplementar do ângulo interno adjacente, ou seja, a soma do ângulo interno com o ângulo externo ele tem que ser igual a 180 graus. Eles são ângulos suplementares. O ângulo A, que é interno, com o ângulo X, que é externo ao triângulo, eles são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles dois tem que ser igual a 180 graus. O ângulo B, que é interno ao triângulo, com o ângulo Y, que é externo ao triângulo, eles dois são suplementares. A soma deles dois tem que dar 180 graus. O ângulo C, interno ao triângulo, o ângulo Z, que é externo, eles são ângulos suplementares. A soma deles dois tem que ser igual a 180 graus. Considerando o triângulo ABC abaixo, veja que podemos indicar as medidas dos seus lados e dos seus ângulos internos. A medida do ângulo A, que é escrito dessa forma, ela pode ser escrito como A minúsculo. Os ângulos internos, eles são escritos com letra minúscula. Mesma coisa o B. Seu ângulo
B ele pode ser representado pelo B minúsculo. O ângulo C ele pode ser representado como C minúsculo, os ângulos internos nesse triângulo. A medida do lado AB pode ser escrito como AB, que nesse exemplo é igual a Y, que vai do vértice A até o vértice B. O lado AC, né, que vai do vértice A ao vértice C, ele pode ser representado nesse triângulo pela letra Z. BC, o lado BC, ele é igual, nesse exemplo, ele é igual a x. O perímetro de um triângulo é a soma das medidas de seus lados. No triângulo ABC acima, o perímetro dele é igual à soma do lado AB mais no lado AC mais o lado BC. Obter o perímetro de um triângulo, basta somar as medidas dos seus lados. Nem sempre é possível construir um triângulo. Observe o exemplo a seguir. Para ser possível construir um triângulo, é necessário que a medida do lado maior seja menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Considere um triângulo medindo 10, 8 e 6. Nesse caso é possível. Vamos analisar. Quem é o lado maior desse triângulo? É o lado que tem medida 10, não é isso? Então, a soma dos outros dois lados, que é 8 mais 6, ele tem que dar um número maior que 10. E nesse caso, 8 mais 6 dá 14. Como 10 é menor que a soma deles dois, então aqui é possível fazer um triângulo. Vamos ver aqui outros exemplos. Medida dos lados 10, 6 e 4. Para ser possível, é necessário que a medida do lado maior seja menor que a soma dos outros dois lados. Tem um lado 10, outro lado mede 6, o outro mede 4. 6 mais 4 é 10, e é a mesma medida dos lados do triângulo. Então, nesse caso aqui, não é possível fazer um triângulo. Imagine os lados medindo 10, 6 e 2. Que é um lado maior, 10. Outro lado é 6, outro lado é 2. Então, aqui também não é possível fazer um triângulo. Na primeira questão, na letra A, ele pede os vértices do triângulo. Os vértices, ele é representado por letra maiúscula. Então, vamos analisar esse triângulo. Temos aqui um vértice F, letra maiúscula. Temos aqui outro vértice H, letra maiúscula. E temos aqui outro vértice G, maiúsculo. Então, os vértices desse triângulo são F, G e H. Na letra B, ele pede os lados do triângulo. Quem são os lados do triângulo? Parte do vértice F ao vértice H. Outro lado parte do vértice F ao vértice G. E o outro lado parte do vértice H ao vértice G. Logo, a resposta é HG, FG e FH são os lados desse triângulo. Na letra C, os ângulos internos do triângulo é representado por letra minúscula. No caso, H, o ângulo H, que é interno, o ângulo G e o ângulo F. Então, aqui está os ângulos internos do triângulo. Ângulo H, G e F. Na letra D, ele pede os ângulos externos do triângulo. São os ângulos que estão do lado de fora. E temos aqui, então, o ângulo X, que é externo ao triângulo. Temos o ângulo Y, externo ao triângulo. E temos o ângulo Z, que também é externo ao triângulo. Logo, os ângulos externos é X, Y e Z. Na letra E, ele quer saber o lado oposto ao ângulo F. Para mim obter o ângulo F, né, a gente vai lá no vértice F, o ângulo interno ao triângulo.
ele quer saber o lado oposto. Será esse lado aqui, ou seja, o lado HG. Na segunda questão, determine o perímetro de um triângulo com os lados cujas medidas são 5, 6 e 7 centímetros. Imagine então esse triângulo aqui de medidas 5, 6 e 7. Ele quer saber o perímetro desse triângulo. Para mim obter o perímetro, basta somar todos os lados do triângulo. Ou seja, vou pegar o lado que mede 5 centímetros, vou somar com o lado que mede 6 e somar também com o lado que mede 7 centímetros. Vai ficar da seguinte forma: 5 mais 6 mais 7, que será igual a 18 centímetros. Então, o perímetro desse triângulo será de 18 centímetros. Em cada caso, analise se é possível construir um triângulo com as medidas dos lados indicados. Na letra A, ele dá as medidas 6, 10 e 18. Para ser possível construir um triângulo com essas medidas, vamos observar o lado maior. No caso aqui é 18. Então, os outros dois lados, a soma deles dois tem que dar maior que 18. Para nós podermos conseguir fazer um triângulo. Então, 10 mais 6 dá 16, é menor que 18. Logo, aqui não é possível construir um triângulo. Na letra B, vamos observar sempre o lado maior. Deu 10. 10. Então, os outros dois lados, a soma deles dois tem que ser maior que 10. 7 mais 3 deu 10. Então, aqui também não dá para construir um triângulo. A letra C, 8, 4 e 6. Quem é o lado maior? É 8. Então, a soma dos outros dois tem que ser maior que 8. 4 mais 6 dá 10 e é maior que 8. Então, nesse caso, é possível fazer, sim, um triângulo. Na letra D, o lado maior, 5. Então, a soma dos outros dois tem que ser maior que 5. 4 mais 3 dá 7. E 7 é maior que 5. Portanto, aqui também é possível fazer um triângulo.